Tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los no nosso site. Vocês estão conhecendo o projeto Todos pela Vida. O projeto Todos pela Vida é uma iniciativa para a reconexão de indivíduos que já estão alijados do organismo social, que por algum motivo não discerniram o impacto que as suas ações têm nas conexões, não discerniram os valores morais que são necessários para a manutenção dessas conexões interpessoais e por esse motivo tiveram essas relações com amigos, com familiares, com emprego, qualquer possibilidade rompidas. Então a pessoa ela tem a possibilidade de ter um local onde ela tem assistência, ela pode entrar, tomar banho, trocar de roupa, ela pode comer. O nosso projeto ele coleta óleo de soja, nós fabricamos sabão muito bom, todo regularizado. Nossa empresa tem CNPJ, a pessoa tem condições, ela recebe uma doação do sabão e recebe treinamento no mesmo dia. Ela pode ter a possibilidade de sair da situação de rua e no mesmo dia estar trabalhando, né, com possibilidade de fazer seu PJ aí, tá ganhando 150, 200 reais todos os dias. Olha que bacana. Bom, a minha função e a minha missão pessoal diante de Deus é justamente trazer um conhecimento muito importante para esse planeta. É um conhecimento que muda a história de quem o discerne. E eu sou, graças a Deus, eu tive a honra de ser o portador desse conhecimento. Qual é esse conhecimento? Esse conhecimento ele diz respeito a uma capacidade que o ser humano tem que está manifesta na palavra de Deus, mas que estava selada até a manifestação do Ministério Todos pela Vida. Ou seja, o que ela estava selada? Ela estava lacrada, ela estava impedida de ser discernida até que chegasse o tempo exato em que o Senhor quisesse que esse conhecimento fosse manifestado ao seu povo e a todo o planeta. Qual é esse conhecimento? De uma forma bem clara, de uma forma direta. Você é possuidor da centelha divina. A fé é um atributo de poder que faz com que nós possamos materializar pensamentos, palavras e ações. Olha que coisa gigante, né? Nós temos o mesmo poder de Deus dentro de nós, guardadas as devidas proporções, ok? Foi por isso que no Jardim do Éden o Senhor falou pra gente, olha, é melhor você aprender a controlar esse poder que você tem, porque se você materializar esse poder contra um semelhante a você, você vai literalmente promover a destruição daquela pessoa, porque o seu pensamento, a sua palavra, a sua ação maligna vai acontecer, porque você é semelhante a mim. Como nós desobedecemos, nós passamos geração após geração usando pensamentos, palavras e ações uns contra os outros. O que a gente pensa, a gente fala, o que a gente fala, a gente faz. Isso causou a degeneração literal do corpo humano. O poder da fé construiu a morte, causou a morte. Então, dessa forma, estando manifesto e sendo discernido o mecanismo da morte, nós entendemos a missão de Jesus Cristo, que propôs que se você não usar o seu poder contra o seu irmão, contra o seu semelhante, a morte não tem poder contra você. Ele apresentou como sábio, como grande líder, como rei supremo, ele apresentou essa tese. Para comprovar a tese, ele deixou o seu corpo de luz, o seu corpo imortal, na glória, e ele foi introduzido num corpo de carne semelhante ao nosso corpo mortal. Ele não praticou o pecado e a morte não teve poder sobre ele. E ele ressuscitou. Certo? E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a partir do momento que nós discernimos essa relação de causalidade entre a prática da justiça e a vida e a prática da injustiça e a morte, nós temos condições de entender que se a morte foi causada pela prática da injustiça e pela utilização maligna desse atributo de poder que nós chamamos de fé, que todo descendente de Adão tem, seja ele crente, seja ele católico, seja ele umbandista, candomblessista, espírita, todos os descendentes de Adão têm. A partir do momento que nós discernimos esse mecanismo da morte e nós entendemos o nosso atributo de poder, então nós temos a condição de discernir o mecanismo da vida manifesta em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, através da prática da justiça, transformou o corpo mortal de carne dele num corpo imortal.
E é esse conhecimento que vai transformar a humanidade definitivamente. Nunca mais a sua mente vai ter condições de retroceder à condição que tinha antes. Nunca mais. A sua mente vai ter condições de deixar de saber que dentro da sua mente tem um poder tão grande que esse poder ele pode destruir o corpo do seu semelhante, que a morte foi criada nesse processo. Que Jesus Cristo ele te convida para uma aliança com ele, onde esse corpo que nós recebemos mortal, certo? Sem termos praticado pecado algum, nós já nascemos condenados à morte por causa do pecado de Adão, que esse corpo ele seja entregue num ritual de batismo, ou seja, Jesus Cristo ele convida você para entrar num pacto com ele. Olha, você vai entrar numa aliança comigo e para entrar nessa aliança você passa por um ritual chamado batismo. No batismo você é imerso, você é mergulhado na água para que o corpo do pecado ele seja entregue. Você está demonstrando uma demonstração pública de que você está entregando aquele corpo que foi contaminado pelo pecado e que você, no momento em que você sobe das águas, você está recebendo a semente de um corpo espiritual semelhante ao corpo de Cristo, que vai ser plenificado à medida que você pratica a justiça. Olha que coisa gigante. Porque nós não temos condições de praticar a justiça. E se a prática da justiça, como demonstrado que sim, é a forma através da qual nós conseguimos retomar nossas prerrogativas de poder e nossas prerrogativas de semelhança com o Criador, então era necessário que viesse alguém que não tinha o corpo destruído, contaminado, degenerado pelo pecado. Por isso Jesus Cristo veio, foi colocado dentro de Maria para que ele conseguisse praticar a justiça. No momento em que ele ressuscita e que ele vai para a glória, ele envia o Espírito do próprio Pai, que é o penhor da nossa herança. O que é o penhor da nossa herança? É a garantia de que nós seremos ressuscitados assim como Cristo foi. É uma garantia. No momento em que Jesus Cristo foi batizado, que ele levantou, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Você já viu uma pomba pousando? Ela pousa com toda velocidade, ela não tem freio. Foi com toda a força o Espírito Santo desceu sobre ele. E o mesmo vai acontecer com você. E a partir desse momento você vai ter condições e vai ser conduzido pelo Espírito de Deus. Ele vai te dar conhecimento. Ele vai te dar conhecimento para que você seja e exerça a função de sacerdote e rei, participante de uma nação santa, que vai, através da manifestação do poder da fé, para a justiça, combater os dardos inflamados do maligno. Isso significa que, a partir do momento em que você entrou em aliança e você recebeu o Espírito gratuitamente, você tem condições de praticar a justiça. Então, todos os dias, você vai exercer o seu sacerdócio real. O Espírito de Deus ele vai te instruir ainda mais a respeito disso. Mas a base do conhecimento nós temos no planeta Terra 2 exércitos em guerra. Um exército composto por filhos e filhas de Deus e outro exército composto pelos filhos de Satanás. Os filhos desse mundo, eles não têm discernimento, eles não tinham, vão ter agora. Mas eles não têm o discernimento da relação de causalidade entre a prática da justiça e a vida e da injustiça e a morte. Eles são usados sem saber para materializar pensamentos, palavras e para agir malignamente contra os seus semelhantes, causando todo tipo de destruição nesse planeta. O nosso exército, a nossa função você está na sua casa, você é o líder espiritual da sua casa, seja você de que religião, não importa. Se você confessa Cristo e você invoca o nome dele, assim como aconteceu com o eunuco, né? Ele reconheceu o erro, entrou em aliança, invocou o nome do Senhor e falou: eu creio, eu posso ser batizado? Então, a partir do momento em que você entrou em aliança com Jesus Cristo, você é o líder espiritual da sua casa, você é a líder espiritual da sua casa. Todos os dias de manhã você sabe que o principado das trevas que comanda aquela região que você mora, esse principado das trevas, ele está usando pessoas para tentar anular você, para tentar impedir
você de cumprir o seu propósito espiritual. Então o que você vai fazer? Você vai interceder por aquela pessoa. Você já acorda intercedendo. Senhor, eu quero interceder pelos meus vizinhos, eu quero interceder. Eu sei que o espírito das trevas vai levantar pessoas contra mim hoje. Eu quero que o Senhor alcance essas pessoas e abençoe elas. Você vai se compadecer dos seus inimigos, porque é só através dos seus inimigos que o mal chega à sua vida. Então, agindo dessa forma na sua casa, você resguarda o seu perímetro, você protege. Nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Satanás ele vai fazer de tudo para destruir você, para tentar impedir você de dar os seus frutos, vai tentar impedir você de todas as formas. Entendeu? Se ele puder fazer, vai usar IA, vai usar tudo que ele puder, vai usar seus familiares, vai usar todas as possibilidades para te esmagar, para te impedir de frutificar e de cumprir a sua função de sacerdote e rei. Ele vai tentar de todas as formas. Então, o que você faz? Você ciente dessa conjuntura, desse contexto de batalha, que eu vou fazer um vídeo sobre a batalha já, para colocar para vocês, vão ter mensagens constantemente. Então, ciente disso, o que você vai fazer? Você vai interceder. Você vai olhar para o seu inimigo até o ponto de se compadecer dele. Porque um dia nós estávamos no mundo e o Senhor, através de alguém, se compadeceu de nós e nos resgatou dos nossos pecados. Mas muitas vezes a gente acha, tá dentro da igreja, a geração do crente limpinho, do católico limpinho, que odeia a pessoa que está fora da igreja, que ora ou reza pela morte do governante ou das pessoas que estão em situação de poder. Você está entendendo? Ao invés disso, você vai olhar para essas pessoas, entendeu? E vai olhar a situação delas e vai falar, meu Deus, essa pessoa, a justiça que ela está promulgando sobre mim vai se estabelecer na vida dela. Se ela soubesse o que está fazendo, ela não faria, porque ela está cometendo um crime contra a alma dela quando ela pratica injustiça contra mim. Então você vai interceder por essas pessoas. Você vai ter realmente piedade, vai olhar como quem vê uma pessoa se afogando e fala, não, eu sou sacrifício oferecido a favor do mundo. Você é sacrifício. O Senhor falou, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Você entende que a partir do momento, a partir de agora, a partir desse momento, você tem todo o conhecimento para, a partir da prática da justiça, você vai ser regenerado. Você vai ser restaurado. Porque se através do mecanismo da morte, do uso do poder da fé, malignamente, tudo que acontece no mundo acontece pela fé. Tudo. Se através do uso do poder da fé de forma maligna, eu materializei a morte ao meu semelhante, isso se aplicou por padrão de semelhança em mim, a partir de agora, eu vou praticar a justiça sabendo como um ato de guerra. Eu apresento a minha vida como sacrifício e pratico a justiça como um ato de guerra, como um ato de resistência. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu vou sendo regenerado, meu corpo vai sendo regenerado, eu vou vencer as enfermidades e o meu corpo vai sendo transformado rapidamente. À medida que você pratica a justiça, o seu corpo é transformado. Até o ponto em que chegue que nós seremos transformados e seremos planificados à medida e estatura do corpo de Cristo. O livro do Apocalipse, ele demonstra a veracidade dessas palavras através da declaração: bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro, porque a sua esposa lhe foi concedido vestir de linho fino, puro e resplandecente. E o linho fino, puro e resplandecente são as ações de justiça dos santos. Veja que o linho fino, ou seja, o traje de gala para você entrar na festa, é a prática da justiça. Isso comprova tudo que eu falei para você. Que a prática da justiça é o mecanismo inverso da morte, e através da prática da justiça e através do sacrifício pessoal, você vai ser transformado, você vai ter intimidade com Deus. O Senhor, ele vai saber que você entendeu essas palavras e que você desejou no seu coração de praticá-las. Então ele vai enviar os seus anjos, assim como ele fez com o centurião Cornélio,
Ele conhece cada ser humano desse planeta. Ele sabe quem é você. Não acha que você está passando por tudo que você está passando, o que está acontecendo com você está oculto à presença de Deus, ao conhecimento de Deus. Não está. Ele tem um plano, ele conhece cada um dos seres humanos desse planeta e ele tem um plano para cada um deles. Assim como nós temos planos para os nossos filhos, nós não queremos que os nossos filhos se percam. No momento em que tudo isso foi discernido por pessoas que estão dentro das igrejas, por pessoas que, ainda que não estejam dentro das igrejas, vibram uma frequência divina em Cristo Jesus. E no momento em que isso foi discernido pelas pessoas do mundo, a partir desse momento vai acontecer o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim, olha, ao soar da última trombeta, nós seremos transformados. Os nossos corpos serão transformados. E vai acontecer o que foi revelado aos profetas servos do Senhor. Aí você olha, caramba, Paulo falou que na última trombeta os nossos corpos serão transformados. Certo? Quando você vai no livro do Apocalipse e você olha lá a última trombeta, fala assim, o 7º anjo tocou a sua trombeta e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Percebe que na última trombeta, no momento em que os filhos e filhas de Deus, uma nação sacerdotal composta por pessoas com corpos semelhantes ao corpo de Cristo, no momento em que essa nação se revelar, no momento em que essa geração eleita se manifestar, se transformar, no mesmo momento, na 7ª trombeta, os reinos do mundo serão submetidos a Cristo. Passarão a pertencer a Cristo, ou seja, é a igreja que vai vencer a morte e libertar o planeta. É nossa função, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. E o Espírito de Deus ele vai testificar para você do que eu estou falando. Racionalmente, porque o apóstolo Pedro ele falou assim, ó, buscai como crianças recém-nascidas o genuíno leite racional. Você vai entender racionalmente, caramba, eu tenho poder, eu uso o poder contra o meu semelhante, o que acontece com ele acontece comigo, porque o juízo que eu estabeleci sobre ele, que é meu semelhante, é armazenado na minha consciência como para mim que sou semelhante a ele. E isso matou geração após geração depois de Adão. Veio Jesus Cristo e declarou, se você não pecar, a morte não tem poder sobre você. E ele ressuscitou. Então, se eu praticar justiça, entrar em aliança com Cristo, porque sem aliança com Cristo e sem a presença do Espírito de Deus, ninguém tem condições de praticar justiça porque os nossos corpos estão quebrados, estão corrompidos. Então você para e pensa, poxa, faz muito sentido isso. Faz muito sentido. A imortalidade, ela se abre, ela se descortina na sua frente, a possibilidade de ser eterno. Olha que coisa maravilhosa, olha que honra gigantesca. Que maravilha. Então, o que eu preciso? Procure uma igreja. Quer caminhar junto com a gente? Você já sabe que a perseguição é ferrenha. Porque assim como eu, você vai ser o portador dessa mensagem na sua casa, na sua família. Entendeu? E com esse conhecimento, com essa mensagem, o inferno perde a guerra definitivamente. Então venha, pode vir. Não tenha medo de nada. Você já viu que a guerra é destruidora. Mas agora você sabe o porquê da perseguição, o porquê das calúnias, o porquê das mentiras, o porquê de tudo que aconteceu. Você sabe por quê agora. Mas esse é o caminho excelente. O caminho do amor, o caminho do sacrifício, o caminho da justiça. Esse é o caminho da justiça, é o caminho da vida eterna. Né? E muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas vida eterna, cara. Olha, a gente tem 200 anos de revolução industrial e já há possibilidade tecnológica da gente transferir nossa consciência para um corpo robótico.
O que uma civilização com milhões de anos pôde fazer? É inteligível para você agora que o nosso corpo é como um hardware, é como um computador. Você tem o hardware, você tem a eletricidade que liga e você tem os programas, o software. A eletricidade é o espírito de Deus, o espírito que desce aqui, é um fio de prata que desce aqui, que nos mantém ligados. E em Jó fala assim, se Deus recolher o espírito dele, todos morrem, todos viram pó. A nossa alma é o que está no HD, certo? Quando você desliga o computador, acaba a eletricidade, tudo que está no HD fica lá. Mas ele só é ativado se você tiver um corpo e um espírito. Aí a alma tem condições de se manifestar. Certo? Então, se há em 200 anos a possibilidade de uma civilização muito avançada, com certeza ela tem condições de tirar a nossa alma e colocar num corpo novo. Porque no final das contas, se você olhar ao seu redor, tudo que você está vendo, e você observar pela perspectiva tecnológica, você vai perceber, caramba, uma árvore ela tem uma célula de hidrogênio que é muito mais avançada do que a célula de hidrogênio do carro. Olha que loucura. Uma semente, ela tem um nível de automação tão grande que tudo que ela precisa fazer, tudo que ela precisa para cumprir a sua função está nela. Já está nela. Ninguém precisa fazer nada. O universo se expande, ele cria condomínios colossais com a sua própria usina de fusão nuclear no meio. Para todo lugar que você olha no universo, você tem lá uma unidade estrutural e de propósito. A estrutura é a mesma. Você não tem o universo com qualquer outra estrutura que não seja condomínios, locais onde é possível habitar. E uma usina de energia no meio. Cada planta do nosso planeta está conectada por um sinal elétrico à usina de fusão nuclear que está no meio do nosso sistema estelar, do nosso sistema solar. Se você olhar pela perspectiva tecnológica, você vai falar, meu Deus, então não era como eu estava pensando. Deus, ele de repente não tinha condições de manifestar o que é realmente a sua natureza, né? As civilizações que estão lá fora, porque a Bíblia é muito clara em dizer, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, porque eis que foi expulso o acusador de vossos irmãos. Satanás, ele arregimentou 1/3 das estrelas do céu, que foram anjos que estão combatendo com ele. E os outros 2/3? Onde é que eles estão? E aí, nós resolvemos criar seres à nossa imagem e semelhança. Nós criamos robôs com inteligência. Eles são humanoides, eles são semelhantes a nós. Nós criamos essas máquinas à nossa imagem e semelhança. E o que nós falamos? A primeira coisa que a gente teve que fazer? Tirar da máquina a possibilidade de fazer o mal. Porque senão ela ia se voltar contra a gente, certo? Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Adão no jardim? De toda árvore você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comeres, morrerás. E agora você sabe que ele falou isso porque, olha, Adão, você não pode ter noção da possibilidade de fazer o mal agora porque você tem o mesmo poder que eu. Você tem a centelha minúscula do meu poder e já é muita coisa. Se você usar isso contra o seu semelhante, ele vai morrer. Porque vai se materializar o que você falar. Vai se materializar o que você pensar. E Jesus Cristo, ele vem para comprovar isso. Ele fala, olha, visto o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você falar, chamar seu irmão de tolo, você vai ser condenado. Ou seja, a palavra tem o mesmo poder da ação. A palavra tem exatamente o mesmo poder da ação. E é passível da mesma punição que a ação. Jesus Cristo continua e diz, visto o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você atentar para uma mulher com uma intenção impura, você já cometeu adultério. A partir do momento em que eu penso, que eu crio, aquilo já passou a ser realidade. Esse é o poder da fé. A fé é como uma impressora 3D conectada ao seu cérebro. Tudo que você pensar no seu cérebro, a impressora 3D começa a fazer. E nós optamos por não obedecer, Adão, no caso, optou por não obedecer Adão e Eva. E nós passamos a imprimir a morte nos nossos semelhantes, a gente pensando
e a impressora quântica ao redor dos nossos semelhantes, construindo aquele pensamento negativo. E simultaneamente construindo em nós. E agora, através desse discernimento, desse conhecimento, você entende que o mesmo processo, o mesmo mecanismo é usado para construir a vida eterna no seu corpo. Não existe mais enfermidade que possa vencer você. Não existe a morte poder vencer a todo aquele que discerne esse conhecimento. Se você discernir o que foi falado aqui, a morte não tem mais poder sobre você se você resolve entrar em aliança com Jesus Cristo. Viver em comunidade com os irmãos, praticar a justiça, até que um corpo glorioso se manifeste em todos que receberem, detiverem, né, e forem plenos nesse conhecimento. Agir com toda a força praticar a justiça, com toda a força amar e sacrificar nossa existência a favor do mundo. O Senhor não quer que nós sejamos instrumento de vingança. Deus amou o mundo de tal forma que ofereceu o Filho dele. Deus ama o mundo cabalmente. Com toda a força, com todo o coração, Ele quer resgatar cada uma das pessoas que agora, por estarem conectadas ao reino de Satanás, são nossas inimigas. Elas são nossas inimigas. Querem destruir de qualquer jeito. Então, a partir do momento que você entende esse mecanismo, poxa, sacerdócio real, caramba, meu Deus, tudo faz sentido, porque a obra de Deus não é diferente de qualquer obra. Eu estou aqui na cidade de São Paulo e todo lugar que você olha tem obras acontecendo. A obra começa ali, né? O cara bate estaca colocando ferro, aí vem o pessoal, os arames, o negócio, os carpinteiros para fazer os caixotes, fazer os alicerces, aí vai subindo, Mas até vir o pessoal do acabamento, aquele pessoal que vai dar a fachada final, você não sabe se aquilo vai ser ladrilho, você não sabe se vai vir uma cobertura de espelhos ali, você não sabe. Então agora eu faço parte da equipe que veio colocar o acabamento. Graças a Deus eu recebi essa honra de ser o portador desse conhecimento e de ser a pessoa escolhida por Deus para revelar esse conhecimento ao mundo. Você acha que eu me importo com alguma coisa? Você acha que eu estou preocupado com alguma coisa? Eu não estou preocupado com nada, meu amigo. Eu só vivo na glória de ter sido escolhido por Deus para de ter esse papel, porque eu não mereço. É uma graça imerecida. Além da salvação, é uma graça imerecida. Né? Porque tem aqueles que ficam na praça até o último momento, né? Aqueles que não são chamados, né? Quando tá escolhendo time de futebol, pega os melhores, né? E foram escolhendo todo mundo. E eu fiquei por último, né? A ovelha negra da família, né? Ministério pequenininho, pastor quase de si mesmo. Glória a Deus. Né? Mas Jesus passou na praça e falou assim: tá fazendo o que aí, rapaz, até agora? Eu falei: Senhor, não me deixaram brincar, não. Não me deixaram brincar, não, Senhor. Tentei até, mas o pessoal olhava para mim assim e falava: não, isso aí, deixa pra lá. Ele falou: não, vem cá que eu vou te dar uma missão. Você vai ser um mensageiro. Pega esse pergaminho aqui, esse conhecimento espiritual aqui. Você vai cruzar o campo de batalha e vai informar para os seus irmãos, para os líderes dos exércitos, para os chefes das congregações. Para todos eles, você vai entregar essa mensagem aqui. A partir do momento em que eles receberem essa mensagem aqui, eles vão se posicionar e ordenar no campo de batalha, cada um no seu exército, cada um sob a sua bandeira, para que se organizem, para que todos estejam vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Porque eu quero que o meu exército se manifeste. É glorioso, cara. É muita glória. É muito glorioso isso. E eu me sinto muito honrado por isso. E eu quero compartilhar essa honra com você. Leve esse conhecimento para dentro da sua casa, porque a gente está chegando na conclusão da obra. A gente está chegando num momento de manifestação do próprio Jesus Cristo, né, que vai voltar a esse planeta. Ele vai voltar a esse planeta. No momento exato, porque Deus ele não faz nada por vaidade. Então, se você analisa esse conhecimento e fala: cara, esse conhecimento ele é muito específico.
ele só pode ter uma utilidade, que é ser usado pelos filhos e filhas de Deus para que através da prática da justiça eles se tornem plenos. Então aí você tire as suas próprias conclusões sobre o momento que nós estamos vivendo e sobre o que é necessário fazer para estar preparado. O Senhor, ele avisou que num determinado momento ele enviaria os seus servos com um convite para as bodas, para o convite para a festa. Para entrar na festa, você tem que estar vestido de linho fino, puro e resplandecente. Certo? Agora você entende por quê, né? Então, não faça como aqueles que estavam nessa passagem, que falavam, não, eu tenho meu campo aqui, ou eu tenho meu rebanho aqui, eu tenho outra, ou eu vou me casar e agora eu não vou. Não. Abraça esse conhecimento para você. Abraça esse conhecimento, toma para você, é seu, de graça para você. Leva para dentro da sua casa, salve os seus familiares. Através da sua prática individual da justiça, os seus familiares vão ser constrangidos pela sua justiça, pela sua misericórdia, pela sua piedade. Eles vão olhar e vão falar, gente, olha isso. A pessoa se transformou, pratica justiça. Através dessa pessoa se manifesta o poder de Deus através de curas, milagres e a própria presença do Espírito Santo. Então leve esse conhecimento para você gratuitamente. Vem participar das bodas do Cordeiro, se vista de linho fino, puro e resplandecente. Entre em aliança com Jesus Cristo, passe pelo ritual do batismo. Se quiser a minha ajuda nisso, fala com a gente no nosso site. Tá? Deixa sua mensagem. Que oração? No nosso site tem o livro que o Senhor me permitiu escrever. E tem a Bíblia em áudio para você ficar o tempo todo escutando, os 27 livros do Novo Testamento. E os Salmos também. Agradecer o pessoal do Evangelho Eterno, que foi quem fez as gravações. Vá lá no YouTube, tem lá Evangelho Eterno, procure, também tem. Mas você pode baixar gratuitamente no nosso site, pode baixar o livro, pode entrar em contato com a gente, pode fazer doações de roupa, alimentos, mantimentos. Olha os vídeos que tem lá, participa junto com a gente e passa a ter discernimento e cuidado com o que você vê na internet. Toma cuidado porque às vezes, e aí você vai compartilhar só quando você tiver certeza. Você gosta de compartilhar os conhecimentos da internet? Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você ama. Compartilhe esse conhecimento com alguém que você ama, tá bom? Agora eu vou trabalhar porque a meta hoje é grande, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ele guarneça, te dê esse conhecimento, guarneça a sua casa, guarneça o seu coração, a sua vida, te dê todo o entendimento, ele pessoalmente dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Valeu.